Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte. A gente sabe que a direita tá no poder novamente, né? E isso é uma coisa muito intensa pra saber quais são os grupos que ali participam. Como assim? Enquanto o PT esteve no poder, mais seus 13 anos ali de governo, a gente sabe que existe um racha muito grande, né, entre os vários movimentos de esquerda. Uma esquerda mais marxista, uma social-democrata, é o PCdoB, é o PSOL, é o PT, enfim. Um grande racha, um grande cisma, mas que tinha o Lula como a figura central ali. Quando a direita agora assumiu o poder, foi uma direita assim que muita gente se uniu, mas não necessariamente porque gostava do Bolsonaro, mas sim porque odiava o PT, odiava o Lula. Então, dentro dessa direita, tinha uma direita mais liberal, uma direita mais conservadora, uma direita mais intervencionista, enfim, vários escopos diferentes, e agora esses escopos estão brigando. Para vocês terem uma noção do que aconteceu, e claro, né, as denúncias de corrupção que não param de sair, principalmente a respeito do Bolsonaro, do caso do Laranjal do PSL, que de verdade, o Laranjal do PSL não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo menos não por enquanto. Tá certo que algum dinheiro do PSL pode ter sido dado na campanha eleitoral do Bolsonaro, mas também é difícil o Bolsonaro ter noção que isso podia estar acontecendo, tá? Mas o Flávio Bolsonaro, a coisa tá pegando feio. E nisso, alguns antigos aliados do governo, por exemplo, Nando Moura, pra quem não sabe, talvez o maior youtuber conservador do mundo, né? Ele sempre apoiou muito o Bolsonaro e agora tá fazendo vídeo atrás de vídeo ali criticando o Bolsonaro. O que tá acontecendo? O que aconteceu mais forte agora, para vocês terem uma noção, o MBL, né, que também apoiou o Bolsonaro, principalmente no segundo turno, brigou, rachou com o Bolsonaro por conta do juiz de garantia, por conta da aprovação do pacote anticrime, com algumas pequenas mudanças, no qual o Bolsonaro aprovou uma coisa que foi pleiteada pelo Marcelo Freixo. Como assim? Bolsonaro PSL, não mais PSL, né? Mas direita ali e tal, bem mais conservadora. Apoiou a medida do Marcelo Freixo do PSOL, aquele cara que concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro, esse mesmo, tá? Quer saber que maluquice é essa que tá acontecendo? Quer saber também muito mais sobre política, geopolítica, atualidades, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, vamos entender o negócio. A gente sabe que o ministro da Justiça do Bolsonaro é o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, ele enviou para o Congresso um negócio chamado de pacote anticrime. Eu fiz um vídeo para vocês aqui na época explicando ponto a ponto do pacote anticrime. Se vocês quiserem só procurar aí no meu canal que tem, tá? Dentre os pontos assim mais questionáveis, mais polêmicos, estava, por exemplo, a questão do excludente de licitude. Basicamente, ele falava que um policial, por exemplo, que matasse em caso de extrema emoção, não lembro exatamente os termos que ele utilizava, ele poderia ter maior facilidade de ser absolvido nesse caso, dependendo da observação do juiz. Foi uma coisa que foi contestada, o Congresso foi lá e barrou. Isso é uma coisa super importante. Como o Moro ele faz parte do executivo, do poder do Bolsonaro, ele não pode legislar, ele não pode criar uma lei. Ele manda uma proposta e o Congresso vai lá e vota todas as suas ressalvas. Não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu achei da hora, tal, não sei o que lá. Aí o presidente, ele recebeu uma proposta, um projeto, né, de lei anticrime aí do Sérgio Moro, completamente diferente do que ele tinha mandado. Ele vetou alguns pontos, mas ele sancionou outros. Dentre os que ele sancionou, está assim um extremamente polêmico que eu falei para vocês, que foi levantado pelo Marcelo Freixo do PSOL, que é a questão do juiz de garantia. Como que funciona isso aí mais ou menos? A gente sabe que o nosso poder judiciário, ele deveria ser um poder imparcial. Como assim, professor? O poder judiciário, os juízes, eles são os únicos que não são eleitos pela população. Ué, mas por que não são eleitos? Porque eles não têm que agradar a população. O que o juiz ele tem que fazer? Ele tem que pegar as leis, a Constituição e falar, nossa, olha só, a Constituição tá assim. Os deputados assim entenderam e eu vou aplicar a Constituição. Eu vou aplicar o que está no Código Penal, no Código Trabalhista, enfim, né? O juiz, ele não tem que pegar a parcialidade, ele não tem que ser um cara político, ele tem que agradar ninguém. Ele tem que fazer seguir a Constituição, tem que fazer seguir as leis. A ideia do juiz de garantia é justamente isso. A gente sabe que o Marcelo Freixo, ele colocou isso na emenda para provocar o Sérgio Moro, porque diz ele que se tivesse um juiz de garantia, que basicamente vai ficar vendo vai proteger, né, quem está sendo acusado, ver se o juiz, por exemplo, está deturbando, está criando provas, está fazendo coerção coercitiva que não precisava ser feito, ou seja, um juiz que vai garantir que o processo vai ser bem encaminhado, que não vai ter desrespeito aos direitos humanos, né, não vai ter nenhum desrespeito aos direitos civis e que a pessoa vai ter um julgamento justo. Então, na minha concepção, tá, foi uma medida para provocar o Sérgio Moro, porque principalmente depois da Vaza Jato,
Ficou claro que a esquerda não concorda, principalmente os petistas, os pissolistas, o Marcelo Freixo, por exemplo. Não concorda que o Lula teve o julgamento justo e, segundo ele, se tivesse o juiz de garantia, o Moro não teria feito tudo isso. O Sérgio Moro, ele mandou o pacote anticrime sem esse projeto, obviamente, e ele falou, Bolsonaro, isso você tem que vetar. Isso é uma coisa que eu não concordo. Se você for lá e sancionar isso que foi feito pelo Marcelo Freixo, isso vai dificultar muito os processos penais. Por que ele está falando isso? A gente pega, na minha concepção pelo menos, tá? Vou dar minha opinião aqui. É um projeto interessante? Acho que sim, né? Quanto mais juízes puderem ver, quanto mais a gente conseguir ser imparcial, porque por mais que a gente queira, né, que um juiz seja imparcial, a gente sabe que existe parcialidade em todos os casos, então ter mais juízes, um juiz de garantia seria uma boa ideia. A grande questão é, o nosso poder judiciário aqui no Brasil já é um poder extremamente caro e cheio de privilégios. Será que a gente vai dar conta de fazer com que tenham julgamentos com juiz de garantia? E nos casos, por exemplo, que já começou um julgamento sem juiz de garantia, será que a defesa vai considerar que foi justo o julgamento que ela teve? Não? Percebe? Então, isso vai criar um custo, uma oneração, uma burocracia muito grande para o Poder Judiciário, sendo que aqui a gente tem locais que é difícil o juiz conseguir fazer um julgamento, porque existe uma carga de trabalho muito grande e existem locais onde só existe um juiz. Como que a gente vai ter um juiz de garantia? O Bolsonaro até falou que pode ser feito por videoconferência, não precisa ser presencial. Isso vai facilitar um pouco o processo. Mas de verdade, é devaneio. É devaneio achar que isso vai tornar a justiça tão precisa e boa como deve ser feita. Mas se é tão assim, se vai contra a Lava Jato, por exemplo, a gente sabe que o Marcelo Freixo comemorou, a gente sabe que os petistas comemoraram. Se agrada tanto assim a esquerda, por que o Bolsonaro aprovou esse negócio? Se o Sérgio Moro, que é o ministro dele, o cara de confiança, que de verdade, o Sérgio Moro tem muito mais apoio da população do que o próprio Bolsonaro, foi lá e contestou, por que o Bolsonaro aprovou esse negócio? Primeira coisa, algumas coisas que eu vou percebendo. O Sérgio Moro, cada vez mais, ele tá perdendo credibilidade frente ao Jair Bolsonaro. Como assim? Inicialmente, não sei se você se lembra, o Jair Bolsonaro falou até que o Sérgio Moro ia ser escolhido para ser o ministro da STF. O Bolsonaro vai conseguir indicar 2 pessoas. Ele já deu declarações que não vai ser mais o Sérgio Moro. E que, aliás, ele nunca tinha feito essa promessa para o Sérgio Moro. Beleza. Ele foi lá, por exemplo, contestou uma nomeação do Sérgio Moro para a Polícia Federal. E agora, o pacote anticrime completamente desidratado, ele vai lá e sanciona com uma medida contra o que o Sérgio Moro queria. Estranho, não é? Bem estranho isso? Penso eu, e é difícil não concordar com, nesse caso, né, que seja uma coisa relacionada a suspeitas de investigação contra o Flávio Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, um dos filhos, né, do Bolsonaro, já anunciou que existe, ele disse, né, que o Witzel, toda uma teoria da conspiração, eles são sempre assim, né, que o Witzel, ele vai fazer investigação, vai fazer mandato de busca e apreensão e vai plantar provas na casa dele. Ou seja, espere pra ver. Mas estranho, né? Como que você já vai falando que um governador vai fazer algum tipo de interferência num processo, ou seja, uma acusação totalmente leviana, né? Uma acusação contra o cara que é chefe do Poder Executivo do Rio de Janeiro, que vai interferir no processo judiciário. A gente sabe também que o cara que está julgando o caso do Flávio Bolsonaro é justamente uma pessoa que a filha do Witzel trabalha no escritório desse cara, né? Ou seja, existe uma ligação familiar ali entre eles. Então, mas então o juiz ele pode estar errado? Claro que pode. Mas para que existe, por exemplo, a segunda instância, o TRF4? Para que existe, por exemplo, as várias instâncias superiores que você pode recorrer? Você não vai ser julgado pelo mesmo juiz. E agora com o entendimento da STF, que agora você tem que ser julgado em várias instâncias até poder ser preso, convenhamos, não precisava ter esse medo tão grande se o Flávio Bolsonaro se considera tão inocente assim. Se um policial que comprou 21 mil reais em chocolate em panetone dele, foi só por amizade. Se um cara que pagou um boleto de 16 mil para comprar um apartamento e depois esqueceu como que o Flávio Bolsonaro pagou esse dinheiro de volta, beleza, você acha que isso é normal? Ele não deveria estar tanto medo na justiça assim. Aliás, ele até mandou um habeas corpus preventivo para o STF. Por que tanto medo assim, percebe? Então existe muita coisa estranha e fica difícil realmente acreditar que essa postura do Bolsonaro é porque ele realmente defende a imparcialidade na justiça. Percebe? É uma coisa assim, querer fechar os olhos de maneira tão intensa que eu acabo ficando até preocupado quem acaba defendendo esse tipo de atitude. Sabe por quê? A gente percebe que o fanatismo, o dogmatismo político é uma problemática muito grande.
Tanto faz se é do ponto de vista do Lula, se é do ponto de vista do Bolsonaro. A gente tem que ser consciente, a gente tem que saber. Aliás, quem se diz conservador, uma das coisas que deveria crer é justamente no ceticismo. Um conservador é um cara cético, é um cara que não acredita em pessoas, é um cara que acredita em ideias e que não acredita em grandes revoluções, mas sim em reformas para você ir melhorando a condição da vida política do país. Você que se diz conservador, vai apoiar o Bolsonaro, inclusive nessas causas, só porque é o Bolsonaro? Isso não é uma postura muito conservadora, para mim é uma postura extremamente reacionária, aliás, tá? Totalmente pelo contrário, tá bom? Mas enfim, a direita está completamente rachada. A gente percebe que existe aquela ala olavista ainda que defende o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro tá certo, ele fez isso, sei lá como. Eles fazem malabarismos para conseguir explicar. Já vi coisas parecidas há uns 5, 6 anos atrás, confesso para vocês, tá? Vários malabarismos para conseguir explicar. E existe uma direita um pouco mais consciente, principalmente os liberais, que estão vendo que o Bolsonaro está fazendo, para usar um eufemismo aqui, besteirinhas, né? Besteirinhas no seu governo. Tudo bem, galera? Deu para entender toda essa confusão que está girando na política nacional e por que a direita está rachando? É, dentre outros motivos, pela criação desse juiz de garantia, que vai ser uma coisa que vai atrapalhar muito, segundo o Sérgio Moro, vai encarecer o processo do judiciário. E convenhamos que o Brasil está precisando economizar dinheiro e vai dificultar investigações no futuro em nome da imparcialidade. Eu acho interessante, mas não acho prático agora no momento. O momento que o Brasil está em contenção das suas finanças, acho que existem outras maneiras de você conseguir ver se o juiz está sendo parcial ou não. Recorrer em segunda instância, em terceira instância, quarta instância, é uma delas, tá? Tornar mais barato esses custos para quem não tem dinheiro, ser uma forma muito justa, né, para a gente conseguir fazer isso, não precisa de juiz de garantia. E isso mostra que o Bolsonaro está se desalinhando com algumas vertentes da direita. Belezinha? Deu para entender? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários, quero saber de que lado você tá. Professor, tô do lado do Bolsonaro. Professor, tô do lado do Nando Moura. Professor, tô do lado dos dois se ferrem. Pra mim são dois lixos. Vocês que sabem, galera. Deixa nos comentários aí, quero saber a sua opinião, belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau.